Eu quero convidar, por favor, a irmã Dione, e nós estaremos, neste momento, apresentando o Lucas, não? Quero convidar aqui a irmã Cláudia, o Rafael trazendo o Lucas, e assim, então, um momento muito especial na vida da igreja. Quero convidar os irmãos, por favor, para que abram suas Bíblias. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 2. Meus irmãos, este é sempre um momento muito importante na vida da igreja, quando podemos receber aqui pela primeira vez um bebê, quando podemos apresentá-lo ao Senhor, não é? Quando podemos, não é, interceder, não é, ao nosso Deus. E eu quero então, com muita alegria, né, nessa noite, quando podemos receber aqui o irmão Rafael, a Cláudia, trazendo o Lucas, não é? Com alegria, então, nós podemos fazer isso. Eu quero ler o texto que está em Lucas, capítulo 2. E aqui, meus irmãos, diz para nós, no versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Então aqui está a palavra de Deus para nós. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e abençoe, né, o Lucas, não é, para que ele seja instruído na palavra de Deus. É muito importante, não é, que o irmão Rafael e a irmã Cláudia estejam, não é, dando ao Lucas não apenas a condição dele vir aqui, não é, a casa de Deus, mas é importante, não é, principalmente o Rafael, não é, que Rafael tem a responsabilidade como pai de instruir, né, o Lucas. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 6 que o pai tem essa atribuição, não é? A educação religiosa, o ensino da palavra, a instrução no caminho do Senhor, para que ele não venha se desviar, não é? É o que diz o texto lá: instrui a criança no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não se desviará dele. O desviar, irmãos, é a trajetória comum de todo ser humano. O desviar, o ir contrário à vontade de Deus, não é, seguir por caminhos tortuosos. Esta é a questão natural do ser humano. Mas quando a criança é instruída no caminho do Senhor, ela tem a oportunidade de sempre retornar ao caminho, sempre estar refletindo no caminho em que deve andar. Então nós vamos orar. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. E assim, então, juntos, nós vamos interceder ao Senhor pelo Lucas, para que ele, não é, tenha uma vida, não é, abençoada pelo nosso Deus, e para que ele tenha todos os recursos disponíveis, não é, para o seu pleno desenvolvimento. Então, nós vamos interceder ao Senhor. Vamos orar?
Querido Deus, Senhor amado, neste momento, Deus, tão especial, quando tenho aqui, ó Deus, nos meus braços o Lucas, ó Deus, muito obrigado, Deus, pela vida dele. Ó Deus, nós temos muito para te render glórias, ó Deus, engrandecer o teu nome, e reconhecemos que o Senhor é o autor da vida, é o soberano sobre todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Ó Deus, assim como um dia Jesus, o teu filho, foi apresentado ali no templo de Jerusalém, quando o sacerdote o tomou nos braços e o apresentou ao Senhor. Assim também, ó Deus, nós o fazemos, e agora, ó Deus, nós o dedicamos ao Senhor e suplicamos, ó Deus, que a tua mão esteja sobre ele, suprindo, ó Deus, todas as suas necessidades, numa sociedade tão corrompida, tão perversa, mas que ele tenha, ó Deus, a oportunidade de uma vida feliz na tua presença. Deus, abençoe a irmã Cláudia, abençoa, ó Deus, o Rafael, ó Deus, dá a eles, ó Deus, as condições ideais para uma vida feliz na tua presença, e ó Deus, todos os recursos necessários para que eles, ó Deus, tenham a condição de cuidar, de zelar, de amar, ó Deus, o Lucas, como o Senhor de fato deseja. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque o Lucas ficou ali, ó Deus, naquele hospital por alguns dias, ó Deus, mas restabeleceu, e com alegria, ó Deus, a irmã Cláudia, o Rafael, Deus, o trouxeram para casa, e nessa noite pode estar na casa do Senhor. Deus, nós pedimos que a vida dele seja longa, seja uma vida, Deus, abençoada, para abençoar a sua família, para abençoar a sociedade, e para, Deus, cumprir, Deus, os teus planos maravilhosos. Nós oramos assim, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero assentar-se, irmãos.
Novidade? Adivinha? Você vai casar? Não, outra coisa. Você tá no emprego novo? Não, ai, você é péssima nisso. Vou te falar, presta atenção. Ó. Eu vou morar sozinha. Meu Deus, morar sozinha, que legal! Pois é, e é agora que você entra na história. Como? Eu vim aqui te convidar pra você vir morar comigo. Morar com você? Imagina só, eu e você, numa cidade grande, morando sozinha, podendo fazer tudo que a gente sempre sonhou aqui no máximo. Caraca, que legal morar sozinha! Mas seus pais, eles deixaram? É, assim, deixar, eles não deixaram não, sabe? Mas eu gosto mesmo, nem aí. Ai, meu Deus, olha só, eu tô pra mudar de emprego assim, e eu não sei se meu dinheiro vai dar. Então, não fecha com ninguém. Eu quero muito morar sozinha, mas eu preciso fazer umas contas, ver se vai dar. Eu posso te ligar amanhã? Olha só, a gente não vai gastar muito, a gente vai rachar todas as contas. E como a gente quase não vai ficar em casa, a gente vai gastar super pouco. Pensa direitinho, tá bom? Vou te esperar até amanhã. Tá, então tá. Pode deixar, eu vou te ligar amanhã à noite. Tá, beijo. Tchau. Tchau. Meu Deus, morar sozinha, isso era tudo que eu queria. Ai, Juliana, oi. tá acontecendo uma coisa assim muito engraçada, porque eu tô quase caindo do banco, eu tô meio espremida aqui assim, no cantinho. Que banco? O banco que você me deu. Jesus! Ai, não acredito que eu fiz isso. Ai, eu disse que você ia tomar as decisões. Mas sabe o que é? Eu vou te explicar. Explica. A Elisa, minha amiga, ela veio me chamar pra morar sozinha com ela. Isso não é o máximo. Eu falei que não era pra você ir. Eu sei, mas Eu falei que não e você tá me desobedecendo. Você não me deu o banco? eu dei. Então você tem que acatar as minhas ordens. Tá, Jesus, então vamos tentar de novo. Ok, mais uma vez. Tá, mais uma vez. Tá bom. Tudo que o Senhor disser, eu vou fazer exatamente igual. Isso. Igual. Ei, Juliana, estava te procurando. Oi, Rodrigo, tudo bom? Olha só o que acontece. O Marcelo acabou de me ligar e disse que está bombando uma rede e que só falta você lá. Rave, e quanto que é? Não preciso pagar nada, é na amizade. Vem pensar, hein? Rave na Eu amizade. já até comprei as balinhas pra ele levar. Balinha, balinha do quê? De hortelã? Ih, para de doideira, Juliano. Balinha pra gente aguentar 3 dias bombando. Ah, essas balinhas aí, entendi. Mas e eu que não tenho carro, como que eu vou? Olha só, a gente faz o seguinte. Eu vou lá em casa, tomo uma ducha, pego meu carro e volto aqui pra te buscar. Então, vai ou não vai? Ai, justo hoje eu comprei uma roupa nova. Então, roupa nova pra lá, combina. Ai, mas hoje é sábado, Rodrigo. Ih, Juliano, não vem com esse papo careta de mão de igreja. Então, vai ou não vai? Eu vou. Eu Ok, espero. vou em casa e já volto. Tá. Rave, nossa, e de graça. E folgadinho do Marcelo. Ah, isso é o máximo. Adorei. Juliana, Oi. você não tá notando assim, nada de diferente aqui assim, não tá vendo Não, por quê? Porque eu ganhei, sabe, um presente assim mais cedo. E ele é muito legal e eu tô quase caindo dele, sabe? Era um banco muito bonito, entendeu? Jesus, você tá na beiradinha de novo. Jesus, olha só, eu vou te explicar de novo, pra você entender. Tá. Não tem o Rodrigo, meu amigo, ele acabou de estar aqui, você viu, né? Então, ele me convidou pra uma rave com o Marcelo, lembra aquele bonitinho, gatinho, que eu tô querendo ficar com ele já tem, ó, tempão? Então, e é de graça a rave, eu não vou pagar nada, ele veio me buscar. Não, mas eu falei que não era pra você ir, porque rei não é lugar de menino da igreja. Ai, mas você tomou a decisão errada, Jesus. Não, peraí. Você não me deu o banco? Eu dei. Então, as decisões quem toma sou eu. Ai, tá bom, Jesus. Ai, meu Deus, eu errei de novo. Olha só. Vamos tentar de novo? Vamos. Tá bom então, mais uma vez, hein? Tá. Mais um. Tudo que o Senhor disser, eu vou fazer exatamente igual. Tá bom. Juliana, por favor. Ju, onde você tava? Eu tô te procurando. Oi, Cara, como é que Camila! você O que você acha? O que você tá fazendo?
Mas não foi pra isso que eu vim. Eu tô precisando da sua ajuda. Ajuda! Ajuda. Olha só, é o seguinte. Eu entrei num trabalho voluntário e eu precisava muito da sua ajuda. Trabalho voluntário. Pode. Trabalho voluntário. Funciona assim. A gente vai no hospital levar a palavra de Deus, o conforto, para aquelas pessoas que estão lá sozinhas e tal, só que tem uma caracterização que tem que fazer. Caracterização, a parte do voluntário eu achei legal, mas como é que é essa caracterização? Assim, a gente vai se vestir de palhaço, que é tipo uma aula de criança. Aí tem que colar um macacão colorido, a peruca, o nariz. Nariz de palhaço. É palhaço, Fernanda. Palhaço tem nariz. Peraí, Camila, sabe o que é? Não vai dar pra eu ir. Mas eu nem te falei quando que é. Ela não te falou nem quando que é. Quando que é? Domingo tem trabalho, você pode? Domingo Domingo pode. eu não posso, porque está escrito na Bíblia que buscar é primeiro o reino de Deus. Domingo é dia de ir na igreja, eu não posso. Tá, beleza. Quarta-feira então. Quarta-feira não tem nada. Quarta-feira. Tá vendo essa unha aqui, ó? Quebrou. Vou marcar minha manicure, não posso ir não. Tá bom, Ju, vamos fazer o seguinte, janeiro. Janeiro. É férias, tu não trabalha, tu não estuda, tu não faz nada. Férias? Melhor ainda, vou ficar à Férias? sua disposição. Quando tu puder, tu me liga. Eu vou viajar. E o mês inteiro. Quer saber? Vamos fazer o seguinte, quando você puder, você me procura. Tá. Tá legal? Pode deixar, eu vou te ligar. Ai, meu Deus. Ajudar, muito legal. Pregar a palavra, mas vestir de palhaço, nariz de palhaço, peruca. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Ô, Juliana, É o quê? o que que tá acontecendo agora? Com o quê? Não tá funcionando isso, sabe? Por Você quê? tá sentada no banco e eu tô em pé. Meu Deus! Jesus! É verdade. Mas eu vou te explicar. Explica. A Camila, aquela minha amiga lá da igreja, veio me convidar para fazer o trabalho voluntário. Você disse. Voluntário eu podia. Tá. Mas ela veio falar que eu tenho que me vestir de palhaça. Fala sério. Eu lá tenho cara de palhaça? Ó, eu falei que era pra você ir e você que desobedeceu de novo. Tá, era trabalho voluntário lá com as criancinhas. Eu falei que era pra você ir e você não quis. Ai, Jesus, desculpa, mais uma vez eu errei. Olha só, eu te prometo, essa vai ser a última vez. Então tá bom, a última vez, hein? Tá. É a última, Sim. tá? Então tá bom. Vamos começar pelo dinheiro, R$50, que você pegou hoje cedo na bolsa da sua mãe. Lembro disso não. Como que não lembra se foi hoje de manhã? Sabe o que é? Eu vou te explicar, Jesus. Eu saí sexta-feira do trabalho, só que ia ficar difícil de eu ir no caixa eletrônico, assim, para pagar dinheiro. Então eu falei, vou encontrar com Jesus, vai que ele quer comer uma pizza. Eu tenho que recepcionar, né? Tenho que pedir. Então eu peguei emprestado na bolsa da minha mãe. Ah, você pegou emprestado. Então quer dizer que você vai devolver. Mas se eu devolver, ela vai descobrir que eu peguei. Mas não é seu, você tem que devolver. Mas é da minha mãe. Pera aí, não tá dando certo isso. Você vai me dar o banco ou não? Eu vou, eu trouxe pra dar de presente pra Então você. me dá. Toma, Me dá o banco. toma. Solta o banco, Juliana. Faz sua escolha logo. Eu não posso. Infelizmente você acabou de fazer a sua escolha. Em que você tem tomado as suas decisões? Faça as escolhas que faria Jesus. Uma geração relevante no serviço. Vamos agora ter a nossa dedicação de vidas e bens. Convidar a irmã Poliana Libânio para que segure a caixinha e os irmãos poderão estar depositando a oferta para a construção na caixinha enquanto o Ministério de Louvor Excelso, estará entoando o hino.
casa para te render graça e render glórias a Ti, ó Deus. Que cada um aqui que esteve aqui à frente, Senhor, dando suas ofertas, ó Deus, para a Tua obra, para a casa do Senhor, possa estar recebendo muito mais em suas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo que faz em nossas vidas, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, ó Pai, que possa estar chegando no Teu trono de graça, ó Deus. Obrigado por tudo que faz em nossas vidas e por tudo que ainda o Senhor irás fazer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, ó Pai. Uma geração relevante na proclamação da palavra. Teremos agora os cânticos de louvor com o Ministério Louvor Excelso. Boa noite, queridos. Vamos nos colocar de pé. É uma alegria para nós estarmos na casa do nosso Senhor, né? A Clícia já até fez isso aqui mais cedo, mas vamos olhar para o lado, ver se tem alguém com um rostinho diferente. Vamos dar uma boa noite, dar um abraço, né? Essas pessoas são muito bem-vindas entre nós. E pelo sangue do nosso Senhor, que hoje nós podemos estar aqui e engrandecer o nome dele, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou.
sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Chegue na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Amém? Esse mesmo Deus que entregou o seu corpo para morrer em nosso lugar é o Deus que faz milagres em nossas vidas. Né? Às vezes a gente passa por problemas, por situações que a gente acha que a gente não vai conseguir ultrapassar, mas tem o Senhor aqui do nosso lado, né? Fazendo o impossível, aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz. Então que a gente possa cada dia reconhecer que esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo, e esse é o Deus que cada um de nós tem que servir. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna possível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível Ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Difícil se torna impossível. Deus começa a agir,
saída, e o impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna possível. Aleluia! Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Amém. Irmãos, eu vou pedir só um pouquinho para os irmãos ficarem de pé mais uma vez. Só um pouquinho assim. A gente vai cantar a música que a gente cantou no início. Né? É uma música nova para a gente também, a gente não conhecia, a gente aprendeu hoje no ensaio. Mas é uma música que tem uma letra muito bonita, irmãos. O Alex até falou que é uma música muito antiga, mas é muito antiga da época que eu nem era nascido. Então eu não conheço mesmo, eu conheci aqui. E vamos cantar então e mostrar ao Senhor o quão grato nós somos por tudo que a gente tem hoje, né? Pela salvação, pelo sangue dele que foi derramado na cruz, pelas nossas vidas. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo.
Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Agradecemos, Pai. Te agradecemos porque mais uma semana está começando e o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando. Obrigada, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias e nós podemos trabalhar, podemos estudar, podemos cuidar do nosso lar, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor nos ama, mesmo quando nós falhamos, nós pecamos, nós somos falhos. Mas o Teu amor, Deus, a Tua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, Deus, as nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia vencer o maligno, Deus. Ajuda, Pai, a resistir o diabo para que ele possa fugir de nós, Deus. Que nós possamos, Pai, estar cada dia mais achegados a Ti, Deus. Que nós possamos, Pai, reconhecer o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos. Não somos merecedores, Pai. Nós sabemos, Pai, que erramos e pecamos, Pai. Mas o Teu amor faz com que nós estejamos aqui nessa noite, abrindo os nossos lábios, Pai, soltando as nossas vozes para Te louvar e para Te glorificar, Deus. Obrigada, Deus, por tudo. Essas são as bênçãos que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora um momento de intercessão com o pastor e logo após a palavra estará com o nosso irmão seminarista Ronan, que eu implico com ele, que a gente sabe quando ele vem para trazer a palavra, que ele vem todo arrumadinho, mas que Deus o abençoe ricamente. Meus amados irmãos, meus amigos, nós vamos orar pela vida do Ronan, mas queremos orar também por alguns irmãos, né, que precisam da nossa oração. Eu quero pedir aos irmãos que levem para as suas casas este pedido. Nós temos que orar pelo Gabriel. O Gabriel está fazendo o tratamento aqui no hospital Armando Vidal, né, o João e a Cláudia conseguiram isso. E nós então queremos agradecer a Deus por esse tratamento, por essa medicação. E eu peço aos irmãos que continuem orando pelo Gabriel. Estamos no 3º dia, não é isso, João? E aí então, ainda no início dessa semana, vai continuar, segunda e terça. E queremos então que os irmãos lembrem de orar pela vida do Gabriel. Também, irmãos, nós queremos orar pela irmã Antônia. A irmã Antônia está ali. Amanhã, pela manhã, ela estará passando por um procedimento cirúrgico. Não é que Deus esteja abençoando a irmã Antônia e abençoando o irmão Joel, abençoando a sua família. Não é? Quero pedir aos irmãos que amanhã, pela manhã, os irmãos lembrem de orar pela vida da irmã Antônia. Queremos também lembrar de orar pela família do nosso irmão Guilherme. Não é? Ontem foi sepultado seu tio, né? Nós queremos pedir a Deus o consolo, o refrigério pela vida do irmão Guilherme, da sua família, da irmã Juliana. Então quero também convidar os irmãos para que orem, não é, para que Deus console os seus corações. Queremos orar também pela família do Jair Azevedo, né? Hoje foi o sepultamento ali em Itabua. Sei que muitos irmãos aqui conheciam, não é, o irmão Jairo,
e a família, e nós queremos então interceder também em favor desta família que está enlutada, para que Deus esteja abençoando e dando o consolo necessário. Quero pedir aos irmãos que orem também por um jovem, né? Um adolescente de 17 anos, é o Tiago, é o neto da irmã Zilfa. Ele está com água na pleura, amanhã estará indo para o Rio, né? Internado ali em Macaé por muitos dias, e queremos lembrar também do Tiago, para que Deus a abençoe, e abençoe a irmã Zilfa, abençoe sua família. Não é? Quero destacar também o Daniel. Deus te abençoe, Daniel. Oramos pela sua vida de manhã, e é bom ter você aqui entre nós. Que Deus te abençoe, tá bom? E Deus te guarde. Vamos, irmãos, orar. Cada um, eu sei que tem o seu pedido, tem a sua necessidade, tem o nome de alguém que você conhece, então você apresente a Deus nesse instante. Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque temos este privilégio de falar com o Senhor e de apresentar a Deus as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos problemas, ó Deus, lançarmos sobre o Senhor, e com confiança, ó Deus, nós fazemos isto. Queremos pedir a Deus que a tua misericórdia, a tua graça sejam derramadas sobre a vida desses irmãos que são tão queridos para nós, que estão enfrentando, Deus, a enfermidade, e nós pedimos ao Senhor que cure, Deus, esses irmãos, restaure. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor use, ó Deus, os médicos, use, ó Deus, os remédios, ó Deus, que a tua mão esteja estendida, Deus, sobre a vida dos nossos irmãos, trazendo a restauração segundo o teu querer. Quero pedir, ó Deus, por cada família da tua igreja, quero pedir pelos nossos jovens, pelos adolescentes, ó Deus. E agora, Deus, quero pedir, por favor, para que console, ó Deus, aqueles que estão entristecidos, ó Deus, porque uma pessoa querida da família partiu para a eternidade. Ó Deus, que eles recebam, ó Deus, o consolo, o refrigério do Senhor. Quero pedir agora pelo irmão Ronan, ó Deus, que o Senhor abençoe, Deus, o teu servo, na transmissão da tua palavra. Nós, ó Deus, louvamos o teu nome, cantamos, ó Deus, vimos, ouvimos tantas maravilhas nessa noite, mas sabemos, ó Deus, que a tua palavra é extraordinária para nós. Usa, ó Deus, o teu servo, pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus através do irmão Ronan. Quero pedir aos irmãos que sempre orem por ele. Ele está no primeiro ano do seminário ali em Campos, se preparando para o ministério pastoral. É o chamado que ele tem, né? Sabemos que no seminário tem pessoas que estão ali para estudar teologia, outros estão para se prepararem melhor para o trabalho na igreja, e existe aqueles que são chamados para a obra missionária, e existe aqueles que são chamados para o ministério pastoral. Então que Deus esteja abençoando o irmão Ronan, e os irmãos sempre lembrem de orar por ele e pela Brena, para que Deus continue os abençoando, tá certo? Vamos então ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar de Deus, é algo único. Se eu não trocar o microfone, irmão Murilo me pega. É algo único, irmãos, falar de Deus. E quando o irmão André pela manhã falou, né, e eu estava ali ouvindo, e ele falou assim: meus irmãos, eu estou muito nervoso, né? E eu falei, após a mensagem, eu falei: meu irmão, graças a Deus, porque você estava nervoso. Porque se a gente pregar a palavra de Deus, sem tremer, a gente não está pregando a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe, né, e possa nos usar nessa noite para ser voz dele aqui neste tempo. Antes de iniciar, meus irmãos, eu queria só destacar, né, que essa semana, a semana que passou, essa semana que se inicia, tem sido uma semana muito feliz para mim, para minha família, né? Não estamos esperando neném, né? Já diz Brena que quando vier, né, vai vir uma penca aqui na igreja, que vai vir logo lá de Laís, vai vir o meu, de Murilo, a criançada correr aqui na igreja. Mas completamos 9 meses de casado, né? Uma vida já, 9 meses de casado, e é bodas de maternidade. Olha só, já falei com Brena para não se empolgar, né? Mas damos glórias a Deus por isso, meus irmãos. Brena tem sido uma bênção na minha vida. Se não fosse ela hoje, talvez eu não estaria no seminário. Então que Deus continue nos abençoando.
Sem mais, vamos falar do que interessa, que é a mensagem de Deus. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do 1 ao 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Mesmo assentado como os irmãos estão, eu estarei lendo, os irmãos possam estar acompanhando em reverência à palavra de Deus. Tem por título, Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados por Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele, semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja totalmente destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, mas a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Amém, meus irmãos? Quero só reforçar a parte final do versículo 4, onde diz, assim também andemos nós em novidade de vida. O pastor já orou antes da mensagem, né? E assim vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo nessa noite. Algumas informações acerca da carta de Paulo, é que Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, né? Roma, que era uma cidade, naquela época, rica, poderosa, era o polo comercial conhecido no mundo, né? A carta foi escrita por volta de 57 anos depois de Cristo, alguns dizem 57, alguns dizem 58, não podemos precisar, e Paulo destina essa carta à igreja de Roma, a qual ele ainda nem tinha tido a oportunidade de conhecê-la. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de pensar com os irmãos, de refletir com os irmãos, sobre viver em novidade de vida. Deus nos chama para vivermos em novidade de vida. E isso é algo que falando, e até mesmo no slide, é muito lindo. E se a gente viver, é algo tremendo. Mas verdadeiramente viver uma nova vida com Cristo é algo que nos desafia a cada dia. Meus irmãos, um livro, uma carta escrita há tanto tempo, e que se pudéssemos retratá-la aos dias de hoje, né, compará-la, o mundo naquele tempo e o mundo de hoje, né, não estaria muito diferente. A Roma daquele tempo, sei que os irmãos, a maioria já leram a Bíblia toda, assim acredito, e a carta de Paulo aos Romanos é uma carta magnífica. Alguns teólogos chegam a dizer que seria uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, onde Paulo, no primeiro e segundo capítulo de Romanos, ele fala que a população de Roma era uma população rica, sim,
Era uma população que vivia em ascensão, sim. Era uma população que tinha grandes pensadores, sim. Mas era uma população presa às paixões da carne. Por isso Paulo escreve essa carta advertindo a igreja em Roma. Porque ainda existia naquele lugar, né, a palavra de Deus diz no capítulo 1 e 2 de Romanos, os irmãos podem conferir depois, né, que homens tinham relacionamento com homens, mulheres tinham relacionamento com mulheres. E assim era a promiscuidade na vida de Roma. Hoje também, meus irmãos, vivemos em dias, num século tão avançado, onde a cada dia se faz uma nova descoberta. E a maior descoberta de todos os tempos, muitos ainda não querem aceitar, que só Jesus salva. Nessa noite eu quero convidar os irmãos, a confrontar os irmãos, a viverem novidade de vida. A palavra novidade nos faz um convite a logo pensar que se algo é novo, algo passou a ser velho. E como o povo, nós humanos, gostamos de coisa nova, né, irmão? Ninguém gosta de coisa velha, não é verdade? As mulheres adoram um sapato novo. Quer agradar sua esposa, dá um sapato novo. Parece uma centopeia, mas que felicidade com um sapato novo. Os sonhos de alguns é ter uma casa nova. Os sonhos de outro é o tão desejado carro novo. Cada um tem o seu sonho com algo novo, mas tudo que é novo, né? É como, às vezes a gente compra algo da loja. Minha mãe, quando eu era criança, brigava muito comigo, porque ela comprava uma roupa, ela falava assim, meu filho, tem que lavar antes de usar, porque alguém pode ter experimentado. Eu falei, mãe, mas tem um cheirinho tão bom, um cheirinho de novo. Cheirinho de novo é um negócio bom, né, irmãos? É bom demais, né? É tão bom quando a gente cheira um bebezinho, né? Aquele cheirinho de bebê é tão bom que é usado como cheiro para as coisas, cheirinho de bebê. Tudo que é novo é bom. Tudo que é novo é atrativo. A nova tecnologia é atrativa. Cada dia celulares mais modernos que os outros, né? E que sejam usados para a honra e glória de Deus, porque se for para atrapalhar você no culto, meu irmão, joga fora, né? Mas tudo que é novo nos desperta a curiosidade. Mas o mais interessante, digo novamente, é que a maior novidade de todos os tempos, que foi Jesus, continua sendo por muitos ainda negada. Meus irmãos, em Romanos 4:3, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nessa noite nós precisamos reconhecer que todos nós nascemos pecadores. Se alguém ainda não reconheceu isso, meu irmão, reconheça nessa noite. Você nasceu pecador, eu nasci pecador. Através de Adão, o pecado adentrou ao mundo. O nome Adão significa raça. E uma vez a raça tendo pecado, todos nós somos pecadores. Por isso que esse negócio de raça é um negócio bem complicado, não é mesmo? Até para a gente que torce para alguns times aí, esse negócio de raça é um negócio complicado. Um negócio que lembra o pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas aí vem a parte mais maravilhosa, onde a Bíblia nos fala que fomos justificados por Cristo Jesus. Jesus, então, vai naquela cruz e morre a morte que era nossa, para lavar e purificar dos nossos pecados. E Paulo escrevendo, então, no versículo 1, 2 e 3, aqui no texto a qual nós lemos, ele nos diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante? E Paulo já logo nos adverte, não, claro que não, fomos batizados com Cristo, fomos sepultados com Ele, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, assim andemos em novidade de vida. Deus um dia mandou o teu Filho unigênito para morrer na cruz por cada um de nós, mesmo nós não sendo merecedores de nada. Irmãos, eu fico pensando que o ser humano, nós somos seres que temos coração duro. A coisa mais difícil, ou uma das coisas mais difíceis, acredito que os irmãos concordem comigo, para um ser humano, se chama perdoar. Como é difícil perdoar, meus irmãos? É muito fácil a gente atacar o outro, é muito fácil a gente ofender o outro, mas a gente perdoar é uma coisa que precisa ser trabalhada em nós.
E Deus, então, quando Ele olha para o seu povo, olha para nós, Ele vê um mundo tão perdido, um mundo que eu sei que a cada dia que nós ligamos a nossa TV, que nós vemos uma notícia, a gente pensa assim, Senhor, como o fim está próximo, porque a cada dia o ser humano consegue ser mais cruel. E mesmo assim, Jesus veio e morreu por nós naquela cruz. A carta aos Romanos nos mostra que o homem já nasceu no pecado, mas Jesus Cristo vem para libertá-lo e nos dá a oportunidade da reconciliação com Deus. Quando temos uma dívida, irmãos, com alguém, né, a gente fica, ou pelo menos deveria ficar preocupado em pagar, né? Fica devendo alguém, é uma coisa chata. E imagine, irmãos, se os irmãos estivessem devendo um dinheiro a alguém. Se alguém estivesse emprestado os irmãos 50 mil reais, olha só, uma boa quantia. Não muda a vida de ninguém completamente, mas dá uma repaginada. 50 mil reais. E você preocupado em como pagar aquela dívida, né? O seu credor, ele vira para você e fala assim, sua dívida está perdoada. Meus irmãos, tirando os fogos e a cambalhota, a gente ia ficar para o resto da vida, ou pelo menos deveria ficar para o resto da vida, grato a essa pessoa. E eu fico pensando quando Jesus vem e olha para nós humanos, pecadores, errantes, que olha para a terra e vê assim, ó raça, e manda o seu filho que não tinha um pecado, para vir em forma de homem e morrer por nós numa cruz que era minha, que era sua, e que nós renegamos essa cruz, porque nós somos tão insensíveis, que muitas vezes nós vemos um filme de Jesus sendo crucificado, e a gente não se emociona. Muitas vezes alguém dá um chute num cachorro, e a gente fica triste. Nós precisamos voltar, meus irmãos, à essência do amor de Deus, à essência do Evangelho. Um dia Jesus morreu e pagou a sua dívida, a minha dívida, e eu quero ser grato a Deus por toda a minha vida, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, nenhum dos irmãos. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus, nós nada seríamos. Se de igual modo, meus irmãos, se alguém perdoasse a sua dívida nessa noite de 50 mil reais, eu faço a pergunta para o irmão, quanto vale a tua alma? Por quanto você vende a sua alma? Satanás está te oferecendo todo dia, quanto vale a sua vida? Pelo que você me troca? Por um emprego? Você me troca por uma posição na sociedade? Você me troca para ser um garoto ou uma garota que vai se destacar no colégio? O que você quer para me dar sua alma? Jesus vem com sangue precioso que a gente nunca vai conseguir pagar aquele sangue, e morre por nós, e nos dá a maior oportunidade que a gente devia agradecer todos os dias, de ter a oportunidade de se reconciliar com Deus, um Deus que nos ama, que nos perdoa, amém, irmãos? Irmãos, Deus nos ama de forma tremenda, da mesma forma que nós seríamos gratos com aquela pessoa que pagou a nossa dívida, nós precisamos lembrar que a partir do momento que nós fomos batizados, como Paulo falou, fomos batizados, povo de Deus, cremos que Jesus é o nosso Salvador, precisamos lembrar que nós temos um compromisso com Cristo, e compromisso com Deus é algo muito importante. Quando temos a nossa dívida paga por Deus, nós precisamos nos sentir honrados. Quando aceitamos Jesus, precisamos ter compromisso com Ele. Deus, meu pai sempre falou isso lá em casa, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é verdade, meus irmãos. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muitas vezes nós nos colocamos à disposição de Deus, Senhor, eu te aceito como o único suficiente Salvador da minha vida, para aqueles que já fizeram. E Senhor, eu quero ter uma vida contigo, porque ser cristão é ser imitador do Senhor. E se eu sou imitador do Senhor, eu preciso todo dia chegar à frente do espelho, e mesmo na falta da beleza, a gente virar e falar assim, Senhor, eu estou vendo o Senhor aqui, porque se eu não estou vendo, algo está errado, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo.
Deus então nos convida a ter um compromisso com Ele. Ter um compromisso com Deus é ter uma vida parecida com Deus. E quando nós assumimos compromissos com Deus, nós precisamos honrar, meus irmãos, porque a gente fica tão preocupado em honrar um compromisso aqui na terra, quanto mais um compromisso com Deus. Deus pede a nossa vida, e nós a damos. E aí nós falamos: Senhor, agora eu quero trabalhar na sua obra. Aí Deus fala: quer, meu filho? Então vem. O que não falta é cargo para você trabalhar. Mas o que falta é nome de gente para trabalhar em cargo de igreja. Vem, eu quero te servir, Senhor. E eu sou todo seu. Então o meu tempo é seu, Senhor. Mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para vir à escola bíblica dominical. Se você é líder, não vem à escola bíblica dominical, você está faltoso com Deus. Eu não tenho tempo para estar no culto, não tenho tempo para estar em comunhão com a minha igreja, mas eu sou seu, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Senhor, eu sou teu, eu quero ter um compromisso contigo, uma nova vida contigo, mas lá no meu serviço, Deus, não dá para eu ser totalmente do Senhor, porque as pessoas vão zombar de mim. Quando eu puder levar vantagem e não levar, eles vão zombar de mim. Quando eu precisar mentir para ser promovido e não mentir, Deus vai zombar de mim. Quando às sextas-feiras eu não me reuni com os meus amigos da faculdade para ir a um barzinho, eles vão zombar de mim. Mas eu gostaria de lembrar nessa noite que um dia Jesus veio a essa terra e apanhou por você, meu irmão. Ele foi cuspido por você. Ele foi maltratado. E os que eram seus não o reconheceram. E aqueles que estavam lá, quando na entrada de Jerusalém, glórias a Deus nas alturas, foram os mesmos que gritaram: crucifica e solta Barrabás. E hoje nós temos soltado Barrabás. E aprisionado e crucificado Cristo novamente por nossas ações. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não é o pastor, não é o diácono, não é a igreja que olha para você, mas é Deus. E Deus te vê 24 horas por dia. E Deus conhece o que está dentro da tua mente, o que está dentro do teu coração. E Deus quer transformar a sua vida, porque só Ele tem poder para isso. Ter compromisso com Deus é algo muito sério. É algo muito sério. Se vivemos uma nova vida em Cristo, precisamos ter uma vida santificada, de comunhão com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que a gente precisa ter uma vida santificada, diferente diante de Deus? Está escrito lá em Romanos. Romanos capítulo 6, um pouco mais à frente, os irmãos me acompanhem. Romanos 6, capítulo 6, versículo 20 a 22, diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. As coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando nós decidimos caminhar com Cristo, agora eu vou caminhar com Cristo, a minha vida é ao lado de Cristo. Se nós vivíamos no pecado e agora vivemos com Cristo, não tem lógica, meus irmãos, permanecer em algo que acaba com a nossa vida. É como um porco que a gente lava e o, desculpe a palavra, miserável vai e volta para a lama. E vai comer lavagem. É assim que a Bíblia diz. Quando nós, como servos de Deus, nos dispomos a ter uma vida nova com Cristo, e agora eu sou um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que tem compromisso com Cristo, e eu preciso ter uma vida santificada com Deus. Deus me chama à santificação, porque a justificação de Deus na cruz nos leva à santificação. E nós não vivemos uma vida de comunhão com Deus, nós somos os mais miseráveis de todos. Não tem lógica permanecer em algo
que acaba conosco. E eu tenho para dizer para os irmãos algo que não é novo, mas que precisamos ouvir, meus irmãos, todos os dias, é que o pecado tem destruído vidas. O pecado tem arrebanhado multidões para o inferno. E a Bíblia nos diz, cuidado quem está de pé, para que não caia. Precisamos ter uma vida de vigilância diante de Deus. Paulo exorta a igreja em Roma para ter uma vida diferente de Cristo. Porque se fomos crucificados com eles como velho homem, precisamos morrer para o pecado, para que não continuemos escravos do pecado. Deus, então, meus irmãos, nos chama uma nova vida, nos justifica. A justificação nos leva à santificação. A santificação nos chama a um compromisso com Deus. O compromisso com Deus é algo muito sério. Não tem lógica permanecer no pecado tendo uma vida de santidade com Deus. E Paulo fala isso a Roma, porque o povo estava ainda preso às paixões carnais. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, e essa pergunta é para mim também: será que nós também ainda não estamos presos a muitas paixões carnais? Eu fico lembrando, meus irmãos, eu fico imaginando como o povo de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, né? A gente fica assim, gente, como é que pode? O povo vai cativo para o Egito. E aí Deus vem e faz o quê? Tira o povo do Egito. E quando o povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, eles falam assim, Senhor, que saudade de comer uma carne, porque lá no Egito tinha carne, aqui no deserto não tem. Povo miserável que somos, irmãos. Reclamamos de tudo. A palavra de Deus nos diz que se buscarmos primeiro as coisas de Deus, as importâncias de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não nos vai deixar faltar o básico, meu irmão. O básico é alimento, comida, moradia. E fica uma palavra para a igreja, meus irmãos, que isso é responsabilidade nossa, cuidar uns dos outros. Porque se o irmão está passando dificuldade, é a igreja que tem que abraçar. Porque nós somos povo de Deus aqui na terra. Deus nos convida, mais uma vez, a termos uma vida de intimidade com Ele. Viver em novidade de vida é algo muito sério. A sua vida pode ser um canal de bênção, meu irmão, mas pode ser um canal de maldição. Guarda isso na tua mente, guarda no teu coração. A tua vida pode ser um canal de bênção, jovem, adolescente, meu irmão adulto, ancião, mas pode ser um canal de maldição. Você tem o poder da escolha, Deus te deu livre arbítrio. O que você quer ser, bênção ou maldição? Há uma história verídica, pasmem os irmãos, de uma irmã que após um certo pastor ter pregado sobre mudança de vida, ela aceitou o convite, foi, e após algum tempo ela procurou o seu pastor e falou assim, pastor, graças a Deus, aceitei Jesus, mudei a minha vida. E o pastor fala, que bênção. E eu quero contar um testemunho para o senhor, pastor. Fala, conta. Ela fala assim, pastor, antes de eu me converter, eu tinha 4 amantes. História verídica. Aí o pastor todo feliz falou assim, glória a Deus. Ela falou, agora pastor, só tenho um. Parece engraçado, né, meus irmãos? Mas muitas vezes nós queremos entregar nossa vida pela metade para Deus. Senhor, eu estou teu, mas igual a história do banco, Senhor, o banco da minha vida é teu. Nós vimos isso aqui essa noite. Mas quando é aquilo que toca lá no nosso Egito, aquilo que nos dava prazer, a carne, aquele pecadinho de estimação, Jesus está ficando na beiradinha do banco, e a gente está levando o banco da nossa vida de novo, e a gente perde o rumo, porque sem Deus, nós não temos norte, nós não temos porto. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de integridade diante de Deus. Paulo exorta a igreja de Roma a ter uma vida de integridade diante de Deus. E Paulo diz mais, no versículo 13, ele diz assim, nem ofereçais cada um os membros, outras versões, corpos,
né, membros do seu corpo ou seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí, quando eu lia isso, estudava esse texto, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um cântico, porque quando a gente aprende as coisas quando é criança, meus irmãos, aquilo fica gravado na nossa mente, né? E eu, quando era pequeno, frequentava a escola bíblica dominical ainda maternal, na primeira igreja batista, né? Saudosa tia Iria, né? Uma mulher de Deus, e ela nos ensinou um corinho, parece tão bobo, mas se a gente vivesse, que diz assim: cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, boquinha, no que fala, pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Se nossas crianças aprendessem isso e crescerem com esse pensamento, Deus vai olhar para a terra e vai fazer como fez com Noé. Ali existe um homem íntegro, ali existe uma família que vale a pena salvar, ali existe uma vida que valeu a pena mandar o meu filho e morrer naquela cruz. Meus irmãos, Paulo adverte a igreja quanto usarmos aos nossos membros para a glória de Deus. E quando nós cantamos essa música, vem à nossa mente que quantas vezes nós usamos a nossa boca para amaldiçoar a vida, nós usamos a nossa boca para ofender o irmão, nós usamos a nossa boca para falar que o irmão está em pecado, que o irmão não presta para Deus, desculpa a expressão, que o irmão fulano não tem jeito, que aquele meu vizinho, ele tem que ir para o inferno, porque aquele ali não tem jeito. Mas a gente não usa: Senhor, salva essa vida, Senhor. Essa vida que parece que é nada, eu também não era nada, e o Senhor modificou. Nossa boca precisa proferir bênçãos. Nossos olhos, que muitas vezes olham com um olhar acusador para os outros, esquecendo-se, como diz a palavra de Deus, da trave que está em nossos olhos, e a gente olha para o cisco que está no olho do irmão, que está no olho do amigo, e a gente nunca olha com um olhar de compaixão. Por isso que é mais fácil excluir do que tratar. Não sou contra a exclusão não, meus irmãos, mas é mais fácil excluir do que tratar, porque tratar dá trabalho. Nossas mãos que furtam, nossas mãos que são mãos homicidas, nossas mãos que estão prontas a apontar e nunca levantar alguém, nossas mãos que estão sempre prontas a bater, mas nunca dá a face para tomar o primeiro tapa, nosso pé, que tem caminhado por estradas que parecem bosques tão bonitos, mas que conduzem a caminhos de perdição, onde a gente caminha ali pela bebedeira, pelas drogas, pela prostituição, por tantas outras coisas, mas são caminhos de morte. Mas aquele caminho estreito, que é difícil de passar, mas que é seleto, onde Deus ali há de selecionar aqueles que perseverarem no caminho do Senhor, estão faltosos. Eu fico pensando, irmãos, como quando nós falamos aquele versículo, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas do Evangelho. Eu fico pensando, irmãos, Deus falando esse versículo lá no céu, e Ele deve vibrar quando vê a igreja dele avante pregando o Evangelho, mas quando Ele vê a igreja recuar, Deus deve chorar, irmãos. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. E já caminhando para o final, quando vivemos em novidade de vida com Deus, o pecado não pode ter mais domínio sobre nós. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça remidora de Jesus. E aí eu lembro de Filipenses 3,14 que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus. Irmãos, nessa noite, Deus está nos confrontando a ter uma vida de encontro com Deus. Ele não se importa se antes você não caminhava. Ele não se importa como era a sua vida. Ele se importa que Ele deu o fôlego da vida para você um dia, e Ele construiu você, Ele fez você para, como Adão, viver para glorificar o nome dEle, mas através do pecado, onde houve a separação, Ele quer que você se volte para Ele, reconcilie-se com Ele nesta noite. Deus quer a nossa vida. É muito bom prosseguir para o alvo, mas viver para Cristo, prosseguir para o alvo, paga-se um preço. Viver para Deus, paga-se um preço. Mas eu posso dizer para os irmãos, com muita convicção nesta noite, que o preço que pagamos por servir a Cristo vale a pena. E eu queria então fazer uma pergunta final. O que tem separado você do amor de Deus? O que tem te impedido, meu amigo que ainda não aceitou Jesus, que ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, ou que já fez, mas está afastado do caminho do Senhor? O que tem te atrapalhado? O que tem te atraído mais do que Jesus? O que tem sido empecilho? Em Romanos 8, 35 a 39, Paulo fala que nem a altura, nem a profundidade, nem as tribulações, nem nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é lindo, se nós vivermos. Deus, nessa noite, te dá a oportunidade de você entregar a sua vida para Ele. Deus te convida nessa noite a ter como título dessa mensagem uma nova vida com Cristo. E aí você pode estar se perguntando, mas, meu irmão, como eu posso fazer isso? E a palavra de Deus nos responde, meus irmãos. Romanos 10, 9 a 10 diz que se com tua boca confessares que o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê, com a boca se faz confissão de pecado. Irmãos, Philip Yancey diz que Deus vai aonde Ele é desejado. Ele não força a sua presença em lugar nenhum. Nessa noite, meus irmãos, quero convidar você, cada irmão, a baixar sua cabeça, que a igreja esteja orando nesse momento. Deus nos faz um convite nessa noite. Deus não olha para você se você é perfeito, se você não é perfeito, para a sua aparência, para a sua condição financeira, para qualquer outra coisa. Deus olha para o seu coração, para a sua alma. E Deus nessa noite, mais uma vez, está te dando a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. E é algo muito sério. A palavra de Deus nos diz que para entregar a sua vida para Jesus, basta com o Senhor, confesse a Ele: eu sou pecador, Senhor, reconheço que só o Senhor pode modificar a minha vida, muda a minha vida, agora eu sou teu, Senhor. Faça essa oração nessa noite, meu irmão, meu amigo, que você ainda que não aceitou Jesus, se você está sentindo Deus tocar na sua vida, faça essa oração para Deus: Senhor, muda a minha vida, eu quero uma novidade de vida com o Senhor, eu quero olhar para o Senhor e reconhecer aquele sacrifício na cruz que o Senhor fez por mim. Eu quero, ao findar o labor desta vida, saber para onde irei. Enquanto a igreja ora, meus irmãos, nós vamos estar cantando a primeira estrofe do hino. E se nessa noite Deus está tocando no seu coração, não endureçais, mas aceite o chamado de Deus. Ao findar o labor desta
dá uma escolha, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Você que nessa noite ouviu a palavra de Deus e entendeu que só Deus pode mudar a sua vida, eu quero te fazer um convite nessa noite. A igreja, por favor, ainda orando. Você que entendeu que só Deus pode mudar a sua vida, que não há homem, não há mulher que possa mudar a sua vida, e que você quer ter a certeza que ao findar esta vida, você estará com Cristo. Eu quero te fazer um convite nessa noite, irmãos. Há alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador nessa noite? Levante uma das suas mãos. Faça apenas um sinal. Ninguém está olhando para você nessa hora, meu irmão. Só Deus. Deus está olhando e sondando o teu coração. E Ele quer salvar você. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém, meus irmãos? Alguém que entendeu que uma novidade de vida é necessária, porque nós vamos morrer. E ao homem basta morrer somente uma vez. E se morremos sem Deus, nós vamos para o inferno. E nós precisamos de Deus. Há mais alguém nessa noite que quer aceitar o convite de Jesus? Venha como está. Ninguém está olhando para você, meu irmão. Há mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta sua mão, faça o sinal e fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida. A palavra de Deus foi pregada. Se o Espírito Santo do Senhor está incomodando a sua vida, última vez eu vou fazer o convite nessa noite, meu irmão. Se há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Hoje já há festa nos céus, porque uma vida entregou-se para Deus. Convite feito, palavra de Deus pregada. Cada um sabe a sua decisão. Mas ainda de cabeça abaixo, irmãos, eu quero fazer um segundo convite. Deus nos convida a uma novidade de vida, em que muitas vezes nós, porque eu me coloco também nessa posição, nós pecamos e erramos diante de Deus, porque não somos incorruptíveis, nós somos falhos. Mas nessa noite, se algo tem atrapalhado a sua vida de comunhão com Deus, eu peço que você coloque diante de Deus. Fala: Senhor, se a mentira que tem me atrapalhado, tira isso, Senhor. Se é o meu serviço, ó Pai, que eu possa saber separar. Se é qualquer outra coisa, ó Deus, tira de mim, porque nada pode atrapalhar a minha comunhão contigo. Porque ou nós estamos de frente para Deus, ou nós estamos de costas para Deus. Se algum irmão já batizado, mas que nessa noite eu quero dizer: Senhor, eu quero ter uma nova vida com Cristo, eu quero ter uma nova vida de integridade com o Senhor, eu quero pagar o preço por ser chamado teu filho. Levante a tua mão. Nós estaremos orando pela tua vida também, meu irmão, porque nós também precisamos de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Nós vamos estar cantando a última estrofe deste hino. Logo após, vou estar convidando o pastor que esteja aqui orando, e o irmão que levantou a mão aceitando Jesus, que possa vir aqui à frente juntamente com os irmãos que querem consagrar suas vidas a Jesus. Vamos cantar, meus irmãos. Caminho brilhante.
Nós vamos orar, meus amados. Eu gostaria de convidar você que levantou sua mão, por favor, aqui vem aqui à frente. Nós vamos orar. E os outros irmãos que da mesma forma decidiram dar um passo na direção do Senhor, de ter uma vida mais consagrada, uma vida mais dedicada, eu quero te convidar para que você venha, pode vir aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar, vamos encerrar o culto ao nosso Deus orando, mas eu gostaria de ainda insistir a você que está entre nós. Se tem uma coisa que nós precisamos refletir com a maior seriedade, é a respeito da vida com Cristo, a vida espiritual. É o maior desafio para o ser humano, ter uma tranquilidade, saber que a qualquer momento nós iremos para a eternidade, e a oportunidade ela é dada, a palavra de Deus é proclamada, o Evangelho do Senhor Jesus é anunciado, e a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela toma uma decisão, ela faz uma decisão por Cristo, e esta decisão marca a sua realidade eterna. Quando a pessoa ouve o Evangelho, ela precisa se posicionar. O que eu quero fazer com esta palavra? O que eu vou fazer com Jesus que se chama Cristo? O que eu vou fazer com esta mensagem do Evangelho recebida? E assim então, cada pessoa precisa se posicionar. Naquele dia não vai ter jeitinho não. Diante de Jesus, ali no céu, não vai ter jeitinho. Ah, Senhor, eu estava na igreja. Ah, Senhor, eu cantava na igreja. Ah, Senhor, eu carregava a Bíblia. Ah, Senhor, eu conhecia tanta coisa. Lá não vai ter jeitinho não. O que vai definir a sua entrada no céu, a minha entrada no céu, é a experiência real e pessoal com Jesus Cristo. É uma decisão pessoal, é uma decisão voluntária, é um arrependimento sincero, é um quebrantamento diante do Senhor. Cada pessoa terá que comparecer perante o tribunal de Cristo. O dia, nós não sabemos, a hora nós não sabemos. Neste momento que nós estamos aqui, existem milhares de pessoas no mundo que estão morrendo. Muitas têm Cristo como Salvador, outras não. Algumas estão indo para a eternidade e nunca mais terão a oportunidade de ir para o céu. Mas eu quero te convidar, você que está aqui nessa noite, você que ouviu a palavra, você que sabe que Deus te ama, você sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas saber que a palavra de Deus é a verdade, saber que Deus te ama, saber que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados, é importante. Mas se você não fizer disso a razão da sua vida, se você não tomar posse dessa realidade, se você não assumir o compromisso pessoal com Jesus, não vai valer de nada. Conhecer apenas, ter ouvido apenas, sem se posicionar, sem dizer: Jesus, eu te recebo no meu coração. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, salva minha alma. Se cada pessoa não fizer isso, o fato de ter se aproximado, de ter conhecido alguma coisa, não terá nenhum valor. Se você quer, vem aqui à frente, vem aqui para nós orarmos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente, para encerrarmos o culto dessa noite. Você vai para casa com alegria, a igreja celebra em festa, o céu faz uma festa, porque quando uma pessoa se arrepende, há uma festa no céu. Você quer? Pode vir. Quem quer entregar sua vida a Jesus, pode vir. Quem quer assumir o compromisso com Jesus, pode vir. Livremente, voluntariamente. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, o Teu Evangelho bendito que chegou até nós. Obrigado, Deus, pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque nós nos tornamos filhos do Senhor. Obrigado, Deus, porque temos o direito ao céu. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter a certeza do nome escrito no Teu livro, e um dia nós seremos chamados
para viver com o Senhor eternamente. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que estão aqui, que um dia fizeram, Deus, esta decisão pessoal, voluntária, definida, definitiva, Deus, ao teu lado. Obrigado, Deus, pelos jovens, Deus, que já entregaram suas vidas ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos adolescentes, Deus, que já entregaram suas vidas ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos adultos, pelos anciãos que estão aqui, Deus, que já entregaram suas vidas ao Senhor. Deus, mas nós pedimos misericórdia para aquelas pessoas que estão na dúvida, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão preocupadas com outras coisas. Ó Deus, nós pedimos a tua misericórdia para as pessoas que estão entre nós, ó Deus, que ouviram a tua palavra, mas, ó Deus, por alguma razão não se posicionaram nessa noite. Mas pedimos, ó Deus, por favor, para que, ó Deus, continue derramando a misericórdia, para que essas pessoas tenham ainda a oportunidade de reconhecerem Jesus Cristo, teu Filho, como Senhor e Salvador. Deus, eu quero pedir, por favor, para consolar os que estão entristecidos, ó Deus, para fortalecer os que estão cansados, ó Deus, para amenizar, ó Deus, o sofrimento, ó Deus, daqueles que estão angustiados, ó Deus, estão sofrendo nessa noite. E quero pedir, ó Deus, continue segurando na mão, Deus, daqueles que estão firmados, fortalecidos, ó Deus, para que continue desta maneira. Deus, dá-nos uma semana, ó Deus, para ler a tua palavra. Dá-nos uma semana, ó Deus, para aplicar a tua palavra na nossa vida. Dá-nos uma semana, ó Deus, para testemunhar do Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, de glorificação e de exaltação do teu nome. E, ó Deus, por onde nós passarmos, as pessoas que nós encontrarmos, ó Deus, tudo quanto nós tivermos a oportunidade de falar, que seja de fato, ó Deus, aprovado pelo Senhor. Abençoa, Deus, os irmãos que estudam, Deus, ao longo da semana, ó Deus, aqueles que fazem a viagem, ó Deus, para campos. Guarda, Senhor, os irmãos que fazem a viagem para estudar e para trabalhar, ó Deus. Abençoa os teus servos, Deus, cuide, Senhor, de cada um, ó Deus. Eu te peço, Deus, que seja conosco nessa semana, que seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, marcante para todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, desejo uma boa semana. Eu e o irmão Ronan vamos estar lá na porta para abraçar também os irmãos.